Olá, boa noite. Olá, olá. Vem chegando aí todo mundo. Boa noite. Olá. Então, boa noite a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada por mais uma vez estarem aqui comigo hoje. Hoje a gente vai tratar de um assunto assim bastante interessante. Pelo menos é um assunto que realmente desperta a curiosidade das pessoas aqui no nosso direct, as caixas de perguntas. Então, eu resolvi trazer esse tema aqui para nós, para que a gente possa aí desmistificar um pouco sobre o estilo pessoal. A ideia aqui hoje é que a gente consiga falar um pouco, né, como começar, porque o estilo pessoal é um tema grandioso, com muita informação, mas que passo a passo, pouco a pouco, a gente vai conseguir aí desmistificar e ajudar vocês aí nessas questões e nesses temas tão importantes do estilo pessoal, tá bom? Então, eu vou começar falando o seguinte para vocês. Você já se perguntou como começar a definir o seu estilo pessoal? Você já parou para pensar um pouquinho sobre isso, sobre esse assunto, sobre como ele pode impactar aí na sua vida? Talvez você tenha por exemplo, um guarda-roupa aí muito cheio, né, muito cheio de roupa, e ainda assim você sente que sempre nunca tem nada para vestir. Sabe aqueles dias em que a gente olha para o nosso guarda-roupa, ele tá cheio de roupa, mas a gente tem um evento, tem um compromisso, mas olhamos para ele e falamos assim: "Ai, não tenho nada para vestir, preciso de mais alguma coisa". Então, o que que acontece? O que acontece é que muitas vezes você não sabe como trabalhar o seu guarda-roupa ou como trabalhar o seu estilo pessoal, tá? Então, assim, quando você consegue descobrir ele, quando você consegue trabalhar ele de uma melhor forma, quando você consegue fazer as melhores escolhas diárias, você vai ver que vai fazer muita diferença aí na sua vida. Então, vamos hoje entender um pouquinho sobre ele. E eu quero começar dizendo que eu sou a Ana Vieira, do Na Essência da Moda, e ensino mulheres a estarem bem vestidas e seguras todos os dias. Essa é a minha missão, ajudar você a descobrir e a consolidar o seu estilo pessoal para que você consiga se sentir confiante e segura sempre, todos os dias. E para começar, eu queria contar um pouco da minha história, porque eu acho que é muito importante muitas vezes a gente compartilhar as nossas experiências, experiências que são muito similares, né, entre nós mulheres, entre pessoas, e que é muito importante da gente conhecer e trabalhar e dividir com vocês. Apesar de eu estar trabalhando na área de moda há mais de 25 anos, acontece que eu levei muito tempo, ou algum tempo, para entender a diferença entre moda e estilo pessoal. Por quê? Porque muito tempo eu me sentia perdida em relação a como a gente vai usar, como eu vou trabalhar minha própria imagem, seja dentro do trabalho, seja dentro dos momentos pessoais, sociais, enfim, dentro de vários momentos. O que acontece? Ficava muito confuso, sabe? É como quando você vai no Netflix, escolher um filme para assistir, e aí você entra lá, olha, tem tanto filme, mas tanto filme que chega no final você fala assim: "Ai, quer saber? Não vou assistir mais nenhum", porque são muitas opções. Então, quando a gente trabalha na área, ainda assim, as opções são diárias, são muitas. E aí o que acontece? Acaba fazendo com que a gente se sinta bastante perdida. Então, mesmo que todos os dias você se arrume, você saiba qual é a tendência de moda, sempre parece que ficava faltando uma lacuna, alguma coisa que fazia realmente a diferença e que estava sempre, sempre faltando. E aí o que aconteceu? Isso é muito desafiador. Como eu sei quanto isso é desafiador, eu vim aqui compartilhar com vocês esse conhecimento que é tão importante para o nosso dia a dia. Então, para começar, eu vou explicar um pouquinho para vocês a diferença entre estilo pessoal e moda. Existe uma frase que eu gosto muito aí de citar, que é da Glória Calil, que é uma grande consultora de imagem da nossa área, que traduz muito bem essa diferença. A moda, ela é a oferta
E o estilo é a escolha. Ou seja, a moda é tudo que o mercado nos oferece, é o que as lojas nos oferecem, aqueles desfiles de moda, as tendências, e que aquele mercado sempre vai nos oferecer a cada estação. E o estilo é aquilo que você escolhe e que você decide trazer para dentro do seu guarda-roupa, para dentro da sua essência, tá? Então, o que, que acontece? Muitas vezes as pessoas falam assim: "Ai, eu sou uma pessoa sem estilo, eu não tenho estilo", né, porque se confunde muito o uso dessa palavra. Então, muitas vezes você vê também pessoas falando assim: "Ai, aquela pessoa, ela é estilosa, aquela outra pessoa é estilosa". Mas o que que significa, né, essa palavra estilo aí pra gente? Para começar, não existe uma pessoa sem estilo, tá? Você tem um estilo. Cada pessoa tem o seu estilo pessoal. Você pode até não saber qual é ele, você pode até não saber qual é a imagem que você está transmitindo, mas você tem. Todos os dias, quando você acorda, você se veste, você põe uma roupa, você transmite um estilo pessoal e uma imagem para o mundo, tá? Então, o que pode estar acontecendo nesse momento é que o seu estilo pode não estar bem definido, ou então não pode não estar consolidado, e o que acontece? Ele acaba ficando um pouquinho bagunçado, sabe? Então, todos os dias você não sabe muito bem como montar, como compor aí esse estilo. Então, eu recebo muitas questões sobre esse tema diariamente. Quando eu abro a caixinha de perguntas, tem pessoas que vão me perguntar, como é que, perguntando assim, por exemplo, como é que eu faço para descobrir o meu estilo pessoal? Outras que dizem assim, eu já conheço o meu estilo pessoal, mas eu preciso refinar um pouco ele. Outras que dizem assim, eu estou completamente insatisfeita com o meu estilo atual, quero mudar completamente. Então, acontece um pouco de tudo, gente, acontece mesmo. Então, eu quero convidar vocês para fazer um pensamento bastante importante. A primeira coisa que você tem que pensar sobre seu estilo pessoal é: o que é que você quer com esse estilo, tá? Então, aproveita, se você tiver um papel, uma caneta, anota aí. O que que você quer? Qual é o seu objetivo com esse estilo pessoal? O que que você quer? Qual é a imagem que você quer passar para ele, com ele, né? Qual é a imagem que você quer passar com ele todos os dias? Tá ótimo assim do jeito que você tá? Então hoje você tá muito satisfeita com ele? Você só quer refinar? Você quer mudar completamente? Então a primeira coisa é o que você quer. Faz a reflexão de saber aonde você tá, para a gente depois poder conseguir ir te ajudando a guiar aonde você quer chegar, tá bem? Então, o estilo pessoal, para além de tudo isso, como é que a gente começa a traduzir e pensar no nosso? Então, cada exemplo que eu for dando aqui hoje, é muito importante que você reflita sobre você mesmo, tá? Por quê? Porque o estilo pessoal, ele é tudo que você usa. Então, são as suas roupas, os seus acessórios, é a combinação que você faz com eles, é o jeito que você arruma o seu cabelo, é a sua maquiagem, tudo isso faz parte do seu estilo pessoal. Então, a sua roupa, na verdade, ela é uma parte do seu estilo pessoal, uma parte importante, mas ela é uma parte. O todo é tudo isso. Então, por exemplo, os seus calçados, as suas bijuterias, a forma como você edita os seus looks todos os dias, porque muito mais do que somente as peças que você usa, é como você combina elas. Muitas vezes você tem peças que são muito semelhantes para vários estilos pessoais, por exemplo, uma camisa branca ela transita em todos os estilos pessoais. O que, que acontece? A forma como você edita o seu look é que vai determinar o seu estilo pessoal, mesmo sendo a mesma peça. Então, o que, que acontece? Esse estilo é a imagem que você transmite ao mundo hoje. Então, o que, que você está transmitindo aí para o mundo hoje, né? Que imagem é essa, né? Quando você tem um estilo consolidado, o que, que vai acontecendo ao longo do tempo? Você vai conseguindo construir ele e ele vai virando aí sua marca registrada, né? Vocês já pararam para pensar, muitas vezes a gente está aí no shopping e pensa assim, aquela peça é a cara daquela pessoa, né? Você olha uma peça de roupa, você já identifica que ela combina com aquela pessoa. O que que significa isso? Que essa pessoa tem um estilo pessoal muito bem consolidado. Ela deixou a marca registrada dela, né? Por quê? Porque esse estilo, ele é também uma forma de comunicação não verbal. Sabe aquela história, por exemplo, que a gente fala assim: a primeira impressão é que fica, né? Então, eu queria contar para vocês que é verdade. Estudos comprovam, né? Não é a Ana aqui que está dizendo isso. Alguns estudos comprovam que
Quando você chega num lugar que você se arrumou, então você vai para uma festa, você vai para um casamento, você vai para um evento do trabalho, um evento formal, e você ainda não conhece ninguém nesse lugar, leva exatamente 30 segundos para as pessoas olharem, se entreolharem e começarem a fazer julgamentos sobre aquela pessoa, só pela imagem dela, tá? Então, a imagem, aquela primeira impressão, realmente faz muita diferença. Então, você ainda nem abriu a boca, nem falou oi, nem conversou com as pessoas, e as pessoas já estão fazendo uma imagem sua pelaquela imagem com qual você se apresentou. Então, ela é uma forma de comunicação não verbal, tá? Então, o que que acontece? Isso é muito poderoso, né, gente? Isso é muito, muito poderoso. Vocês já pararam para pensar o quão poderoso é a imagem que você está transmitindo hoje todos os dias, né? Acho que é por isso que eu gosto tanto, tanto do meu trabalho, né? A consultoria de imagem e estilo te ajuda justamente a ajudar a tua imagem exatamente da forma como você quer ser vista. Então você vai contar como você quer ser vista e aquilo vai sendo construído aos poucos. Então, vocês já pararam para pensar na importância disso no seu dia a dia, para sua carreira, para suas relações pessoais? Isso de verdade para mim é muito poderoso. É muito bacana saber que a gente consegue aí, transformar a vida das pessoas através da imagem, tá? Então, é algo muito estratégico que você tem que pensar, que você tem que saber colocar exatamente da forma como você quer ser vista. É, e o seu estilo, o que eu tenho para concluir aqui com vocês a respeito do estilo, para vocês continuarem aí o nosso exercício? Ele vem sendo formado sempre desde a sua infância, tá? Então, por exemplo, para pensar um pouquinho, por quê? Porque ele é a soma, né? O seu estilo pessoal ao longo da vida, ele é a soma de todas as referências que você tem, que você foi acumulando ao longo da sua vida. Então, tenta lembrar, por exemplo, quando você era pequena, a forma como você via sua mãe, as suas avós, enfim, todas as mulheres da sua família se vestirem, tá? Isso com certeza te transmitiu referências para o seu estilo pessoal. E depois, as pessoas que foram te inspirando, ou te inspiraram, ou te inspiram em algum momento importante da sua vida, tá? Por exemplo, também viagens que você fez e foi encontrando referências que foram fazendo sentido para você. Os filmes, as novelas, as personagens que você já conheceu e assistiu. Então, por exemplo, quem aqui não lembra de alguma personagem, né, de alguma novela que assistiu? Você assistiu uma novela que você lembra muito bem daquela personagem, né? Aquilo te impactou, aquilo te inspirou de alguma forma. E muitas vezes a gente pode até não lembrar daquilo que ela falava, de qual era o conteúdo da novela, muitas vezes a gente não lembra, mas a maioria das vezes a gente lembra de como aquela personagem se vestia. Isso é muito forte, a gente realmente lembra de como é que é aquela personagem. Eu vou dar um exemplo aqui, não sei se todas lembram da Nazaré, né? Que era uma malvada numa novela. Então, o que acontece? A gente consegue lembrar como é que ela se vestia para poder fazer as artes dela ali. Então, isso vai sim criando referências de coisas que você não gosta ou de coisas que você não gosta, tá? Depois, por exemplo, vitrines, revistas, enfim, tudo aquilo que você vai absorvendo ao longo da sua história vai criando e construindo o seu estilo pessoal. Então, por exemplo, muitas vezes você olha uma camisa floral, uma camisa com flores, e você gosta. E alguém te pergunta, por que você gosta de floral, né? Ah, não sei, gosto, né? Porque talvez você em algum desses momentos ao longo da sua vida, você foi criando e construindo essa referência de gostar daquele tipo de estampa. Então, por isso que a gente diz o tempo todo dentro da consultoria que o estilo pessoal é único. Ele é único, por quê? Porque ele realmente vai fazer parte, essas referências que vão sendo usadas para você, vão construindo, ela é diferente das outras pessoas. Tá? Mesmo que você conviva e viva dentro da mesma família, as referências que você vai absorver são diferentes, tá? E muitas vezes a gente vai construindo esse estilo de uma forma bastante inconsciente durante muito tempo da nossa vida, né? E aí chega hoje, o que você precisa pensar aí para poder reorganizar e saber conscientemente como é que você vai se beneficiar desse conhecimento do seu estilo pessoal?
você vai pensar o seguinte: essas referências que eu ainda tenho, que eu gosto, que eu vou em busca, que eu compro, ainda fazem sentido com seus valores de hoje, né? Ainda fazem sentido com a sua forma de vida, com a sua rotina, com a sua idade, com o seu tipo de corpo, com o momento de vida que você está passando, né? Por quê? Porque o estilo pessoal também pode mudar ao longo das fases da nossa vida, tá? É assim mesmo, isso é muito comum. É muito comum que a gente acabe mudando. Então, por exemplo, você trabalhou a vida toda numa empresa, né, num ambiente corporativo, onde você se arrumava de uma maneira bastante formal, e aí você acabou terminando a sua carreira e hoje você se aposentou. Então, a sua rotina, provavelmente, você já não vai mais usar tantos sapatos de saltos altos, você já não vai precisar de alguns elementos e algumas peças que faziam parte daquele estilo pessoal. Então, muda mesmo. Talvez você não queira mudar o seu estilo, mas você vai com certeza repaginar ele, você vai com certeza fazer uma alteração nele, vai atualizar ele, tá? Então, quando você consegue parar para pensar, que nem eu falei lá desde o início, como eu vou alinhar tudo isso? O que que eu quero? O meu objetivo? Qual é o meu objetivo de imagem? Quais são as referências que eu tenho hoje? E como eu coloco tudo isso dentro de um alinhamento, quando tudo isso fica alinhado, esse autoconhecimento, você com certeza vai conseguir ser uma mulher muito bem vestida todos os dias. Você vai ser uma mulher segura, você vai conseguir realmente colocar aquilo que está dentro da sua essência sempre, tá? E depois de um tempo, que você não sentir que esse seu estilo esteja alinhado de novo, tudo bem, você faz uma adequação, tá? É assim mesmo, a gente vai adequando e readequando. Nós somos pessoas que vão mudando, muda. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu nasci em São Paulo e vivi a minha vida toda em São Paulo. Então, eu tinha um estilo pessoal que eu já usava e já vivia com ele. Hoje, eu me mudei faz 3 anos. Eu moro num país onde o clima é diferente, tudo é diferente, então, isso acaba por fazer com que eu altere, sim, o meu estilo pessoal e o modo como eu me visto aqui todos os dias, tá? Isso faz a diferença, a gente faz as adequações. Então, ou seja, quando a gente tem o resumo de tudo isso que eu quero contar para vocês é que quando a gente tem um estilo pessoal bem alinhado, significa que a gente está muito confortável dentro das roupas que a gente está usando, todos os dias, sem exceção, tá bom? E aí, eu quero te ajudar a fazer isso, tá? Quero te ajudar. Como é que você vai conseguir descobrir ele? Qual é o meu estilo? Como é que eu consigo descobrir ele, Ana? Essa é a maior pergunta de todas. E assim, ele é uma repetição. Então, por exemplo, os tipos de peças, mas principalmente a forma como você combina essas peças, as cores, as estampas, ele vai criando uma repetição. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo bem interessante. Espera lá. Vocês estão vendo aqui? Essa aqui é a Kate, né, a princesa de Gales. Ela é uma mulher que tem um estilo pessoal bem consolidado. Vocês conseguem ver aqui? Ela pode usar outros produtos, outras peças, uma camiseta, depois um blazer, depois um casaco, diversas cores, mas quando você olha para ela em diversas fotos, existe um padrão de repetição na forma como ela usa, como ela arruma o cabelo, que tipo de acessórios ela usa, que tipo de bolsa ela usa, enfim, existe realmente a repetição. E é isso que vai fazendo com que ela consiga ter um estilo pessoal mais consolidado. E, como eu disse ali, como eu mostrei, ele não é uma repetição só das peças, e sim da forma como você utiliza. E quais são os benefícios de você ter um estilo pessoal muito bem definido? O primeiro deles é que você vai fazer escolhas muito mais conscientes, tá? Você vai saber exatamente aquilo que serve e aquilo que não serve para você, independente do lugar que você esteja, tá? Você vai conseguir planejar a sua imagem estrategicamente, você vai conseguir pensar. E o estrategicamente não significa que é difícil, é para ser muito simples, tá? Você vai entender o que você deseja comunicar e aquilo vai ser o ponto de partida para te guiar, por exemplo, nas suas compras, na hora de você montar os seus looks. Então, por exemplo, aquela preocupação de sempre estar pensando se no seu dia a dia do trabalho você está bem vestida. Eu quero muito me arrumar muito mais porque eu estou em busca de uma promoção, eu quero ajustar a minha imagem para esse momento. Então, quando você faz isso,
você consegue ter menos preocupação no dia a dia quanto a isso. Por quê? Porque o seu guarda-roupa está alinhado com essa imagem que você quer transmitir. Esse é o mais importante, esse é o alívio e essa é a facilidade do dia a dia. Além de você fazer uma grande economia. Por quê? Porque você vai conseguir olhar para a tendência, olhar para aquilo que o mercado te oferece e saber escolher aquilo que serve ou que não serve para você, tá? Então, hoje, se você está sentindo que o seu estilo está um pouco bagunçado, né? Que você não está conseguindo entender como você faz essa repetição, como você consegue deixar o seu dia a dia mais fácil, provavelmente é porque você está misturando demais estilos diferentes, misturando coisas demais. Então, de repente, você põe um cinto de um jeito, um acessório de outro jeito, uma blusa, uma calça. Então, tá ficando muita coisa misturada. Isso acaba realmente confundindo a gente no dia a dia. Então, você acaba comprando muita coisa porque acha bonito. Ah, achei bonito, então eu compro, tá? Então, com essa descoberta, você vai conseguir direcionar. Então, pensa por aí, começa pensando por aí, tá bom? E agora, eu quero dividir aqui com vocês um pouco sobre os nomes e quais são esses estilos pessoais, tá? Existem dentro do mundo da moda o que a gente chama de 7 estilos universais, tá? Que são nomenclaturas, né, que se utiliza. Vocês vão ver que muitas vezes algumas consultoras utilizam outras nomenclaturas para os mesmos estilos, mas no fundo é uma base única, tá? Essa base, ela serve para quê? Para que depois a gente consiga entregar a ferramenta para a cliente, para nossa aluna, de forma que ela vai conseguir usar de uma forma independente. Então, a ideia aqui, sempre dentro da consultoria, é que você consiga ter as ferramentas para que depois você siga caminhando sozinha, tá? Você consiga aí determinar o que você vai escolher, o que você não vai escolher, e essa é uma das ferramentas. Então, dentro do meu método, eu classifiquei eles como o quê? O estilo casual, o estilo elegante ou contemporâneo, o estilo tradicional ou clássico. Depois a gente tem o romântico, o sensual, o criativo e o moderno. Dentre esses 7 estilos, nós temos o que nós chamamos de estilo base. Então, por exemplo, o que acontece? Pelos estudos que a gente faz dentro da consultoria de moda, as pessoas, normalmente uma mulher ela tem um estilo base, que é aquele que predomina aí no seu guarda-roupa, e depois ela tem 2 ou 3 estilos ali que são que a gente chama de influentes, estilos que são complementares àquele estilo base, tá? Então, por exemplo, os estilos, a pessoa ela não consegue ter um estilo único 100% do tempo. Você precisa de peças, por exemplo, mais sofisticadas para um evento, você sempre consegue hoje eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma base de estilo casual e depois eu complemento com algumas peças de romântico, com algumas peças de moderno. Enfim, a gente vai complementando esse estilo, mas ele tem uma base única, tá? Então, o que acontece? Aqui, deixa eu falar. O que a gente chama de influentes são os modernos, o romântico e o criativo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou uma mulher que normalmente sou mais delicada, né? Eu tenho um jeito mais delicado de ser no dia a dia. Então, eu gosto de alguns elementos do estilo romântico, mas eu sei que estrategicamente, pensando na imagem que eu quero transmitir, eu não posso usar ele de uma forma demasiada, não posso exagerar no uso desse romântico. Por quê? Porque o romântico ele tem a tendência a transmitir uma imagem de fragilidade, de delicadeza excessiva. Então, por exemplo, em muitos ambientes corporativos, não é bacana você ter essa imagem, você não consegue transmitir aquilo que você precisa no seu dia a dia do trabalho. Então, em ambientes que a gente muitas vezes frequenta do trabalho, a gente acaba por optando colocar ele de uma forma dosada, tá? Então, conhecendo especificamente cada um dos estilos, você consegue ir trabalhando esses detalhes, tá? Então, por exemplo, vamos começar a imaginar aqui. Como é que a gente faz isso dentro da consultoria? A gente pega, envia um questionário, tá? Então, um questionário muito completo, né? Que a gente monta para entender o que a pessoa tem dentro do armário dela e também o que ela gosta e o que ela não gosta e aonde ela quer chegar. E aí, o que vai acontecer? Ela vai aprender sobre cada um desses estilos para ela começar a levar para a sua realidade, para ela começar a trabalhar aquilo que ela já tem, que ela gosta e vai continuar usando, ou aquilo que ela precisa mudar, ou aquilo que ela precisa renovar,
tá? Então, sem esses conhecimentos de base, fica bastante difícil você chegar no destino final, tá? Sempre tem que ter essa base para começar. A gente começa, como eu disse na outra live passada, tudo começa pelo seu guarda-roupa, pelo que você tem aí, ver onde é que você quer chegar e como é que a gente faz para chegar lá, tá? Seria por aí. Então, eu trouxe para vocês aqui ainda hoje algumas particularidades desses estilos para que vocês conheçam e consigam entender um pouco o que eu quero dizer sobre a imagem. Então, vamos aqui pensar. Dentro do estilo casual, a gente tem a Gisele Bündchen, que eu trouxe como exemplo. Ela tem ali os eventos dela, de moda, tudo mais, mas fora esses momentos de evento e de trabalho, ela tem um estilo predominantemente casual. E o que as pessoas do estilo casual, como é que elas são? Elas são pessoas que gostam de roupas mais práticas, que gostam de facilidade no dia a dia, que gostam de muito conforto. O principal mote da pessoa que tem o estilo predominantemente casual é o conforto. Então, apesar de, por exemplo, você ver aqui na terceira foto, ela utilizando aí um blazer, que é um artigo que transita entre diversos estilos pessoais, ele tá com um tênis de uma forma muito confortável. Então, o estilo casual, ele é predominantemente confortável, tá? Então, você tem aí no seu guarda-roupa provavelmente muitas camisetas, muitas calças jeans, são essas peças que normalmente aparecem nesse estilo casual. Depois você tem aqui o estilo sensual. Eu trouxe aqui como exemplo a Bruna Marquezine, que apesar dela também ter muitos looks de trabalho, mesmo quando ela está fora desses looks de trabalho, ela tem ainda assim esse estilo predominante, tá? Então, como vocês podem ver, vai num show aqui na terceira foto, ela tá assim com uma calça jeans, que é um artigo mais casual, mas ela acabou usando um corselet aqui que um tomara que caia, que é algo que realmente faz parte do estilo sensual, tá? Então, se vocês olharem o estilo sensual, o que ele traz aí de informação? Peças mais curtas, peças mais justas, estampas de animal print, mesmo que você, por exemplo, aqui o segundo exemplo que eu dei ali, mesmo com o blazer, vocês viram que lá com a Gisele Bündchen estava de uma forma confortável e casual, aqui ela traz ele de uma forma muito mais sensual, a combinação, a edição desse look fica completamente diferente. É aquilo que eu dizia para vocês, não é só as peças que vocês usam, mas a forma como vocês combinam elas. Depois, a gente tem aqui o estilo predominantemente romântico, que é a Taylor Swift. Dentro desse estilo romântico, o que a gente tem? A gente tem peças aí que são bem acinturadas, sempre marcando a cintura, peças mais soltas, então uma saia mais evasê, estampas florais, cores que são cores mais claras, o que a gente chama de candy colors. Então, são aqui elementos e imagens de uma pessoa que usa um estilo predominantemente romântico. Então você vai pensando aí no seu guarda-roupa, como é que ele tá? Ele tá casual, ele tá romântico, ele tá sensual. Depois, eu trouxe aqui a Victoria Beckham. Ela tem um estilo predominantemente moderno. Ela trabalha muito na área de moda, então aí você vai dizer assim: ah, mas Ana, ela aqui tá com um casaco e tá com uma camisa branca. Aí eu volto a dizer para vocês, é como ela editou. Vocês viram aqui que tem uma peça colorida, a combinação, o colete comprido, da forma que ela usa o acessório. Depois um vestido preto, que é um vestido básico, mas vocês viram que a bainha desse vestido é diferenciada, o calçado dela tem um detalhe diferenciado e mais moderno. Então, esse é o estilo predominantemente moderno. Depois aqui a gente tem o estilo contemporâneo. Eu trouxe aqui a Olivia Palermo, que também é uma pessoa que trabalha na área de moda, ela é uma grande influencer. Então, aqui, apesar de serem peças que a gente vê no dia a dia, o estilo contemporâneo, ele é aquela pessoa que gosta muito de usar as tendências de moda, tá? Então, aquela mulher que, mesmo usando algo básico, ela vai comprar algo que está dentro da tendência, ela gosta de estar sempre antenada na moda. Então, vejam essa terceira foto aqui. Tem uma camisa branca, né? Que é uma camisa branca, mas ela não é uma camisa branca básica. Ela é uma camisa branca que está dentro da tendência, com uma parte de trás mais alongada. Vocês podem ver que tem aqui uma saia com estampa. Enfim, quem tem o estilo contemporâneo normalmente são pessoas que gostam muito de acompanhar o que está acontecendo aí nas tendências.
E aí, é claro que dentro aí do nosso método, existem muito mais detalhes específicos sobre cada estilo, né? Então, existem aí, dentro de cada um deles, a gente vai a fundo, mostrar, descobrir como é que eu uso o cinto, como é que eu uso o acessório, como é que é o cabelo, a maquiagem de cada estilo. Então, são muitos mais detalhes aqui que não daria para a gente conseguir aqui transmitir tudo isso dentro de uma aula. Então, a ideia aqui é realmente que você consiga ir construindo esse começo, que você consiga parar para pensar em que momento você está, e aí você consegue aos poucos ir descobrindo aí o seu estilo, o que é uma coisa muito libertadora, né? Você vai saber exatamente o que você vai descartar, o que faz sentido para você, algo que hoje você não perceba, né? Não perceba pela confusão que pode ter aí dentro das peças do seu guarda-roupa, né? Você passa a ser guiada muito mais pelo conhecimento do que pelo impulso da compra. Tudo vai fluir. Você vai conseguir estar focada naquilo que você tem que fazer. Então, no seu dia a dia, aquele tempo que hoje você perde de manhã pensando o que você vai vestir, se tá bom, se aquilo tá coerente com o seu trabalho, você não vai mais precisar ficar pensando tanto. Por quê? Porque o seu guarda-roupa vai estar organizado dessa forma. Então, qualquer look que você coloque, que você escolha, vai estar dentro daquela imagem que você quer transmitir, tá bom? Então, aqui eu quis trazer aqui para vocês algumas informações bastante importantes. E assim, meninas, eu espero muito que esse conteúdo ajude vocês aí a dar o primeiro passo de conhecimento em relação ao seu estilo pessoal, né? Eu quero muito te ajudar a se tornar uma mulher bem vestida, segura todos os dias, aquela mulher exatamente que você quer ser, tá? E aí, quero contar para vocês que na próxima semana tem mais live com mais conteúdos interessantes sobre moda, sobre imagem, sobre estilo pessoal. Eu vou colocando lá as enquetes no nosso perfil para que vocês possam me ajudar a dizer quais são os temas que vocês mais querem ouvir, que a gente possa trazer aqui para vocês, tá? E é isso por hoje. Então, assim, se você gostou dessa live e quer continuar explorando aí o seu estilo pessoal, eu te convido a dar um próximo passo comigo, tá? E qual é esse passo? Inscreva-se aqui no meu canal do YouTube, ative as notificações para não perder mais nenhum conteúdo, compartilhe esse vídeo com alguém que você também acha que pode ser bastante interessante essa jornada de autoconhecimento, que vai ajudar essa pessoa na carreira, na vida pessoal, que vai ajudar ela a se sentir mais confiante, que vai mudar a autoestima dela. Eu tenho certeza que esses conhecimentos que você vai compartilhar vai ajudar muito as pessoas a se sentirem assim, tá bom? E se quiser aprofundar mais ainda sobre esses assuntos, me acompanha no perfil Na Essência da Moda, lá no Instagram, onde diariamente eu compartilho dicas, práticas para que você se sinta todos os dias com uma autoestima lá em cima, bem vestida e segura, tá bom? Então é isso por hoje. Agradeço muito a participação de vocês e espero vocês na nossa próxima live, na próxima terça-feira. Na quinta-feira próxima eu te conto qual vai ser o conteúdo, tá bom? Então, um beijo grande para vocês, uma ótima noite e até o próximo.